Próximo tema, senhores, o Flamengo. O Marcos Braz conversou com o Pedro Henrique Torre e falou sobre algumas questões sobre reforços, sobre venda. Vamos ouvir Marcos Braz. O Flamengo está sempre ouvindo uma boa ou uma excelente proposta para o clube. E vai continuar ouvindo. Daí a sair, daí a falar que jogador A ou B ou C, isso é tudo conversa fiada. O Flamengo pode perder um jogador? Pode. Mas o Flamengo pode fazer 3, 4 contratações tão boas quanto essa que está perdendo. A gente tem confiança no mercado, a gente tem confiança no nosso trabalho aqui, Pedro, e a gente tem confiança muito na força do Flamengo quando a gente entra numa negociação para arrastar o jogador para cá. E aí a gente coloca Mauro, Calçade, Pascoal e fãs de esporte. Uma escalação, obviamente que aqui a gente está pegando a base do que foi utilizado como time titular e reserva, mas vamos lá, aí temos os goleiros, né, o Diego Alves e o Hugo, o Isley Mateuzinho na lateral, Rodrigo Caio e Léo Pereira, Gustavo Henrique e Bruno Viana, Felipe Luiz e René, Gerson, João Gomes, William Arão e Thiago Maia, Everton Ribeiro e Michael, Arrascaeta e Diego, Gabigol e Pedro, Bruno Henrique e Vitinho. Mauro, óbvio que a gente coloca aí para espelhar que isso mostra como se fosse o time reserva já seria um time ótimo. Então assim, a questão aqui do debate, a nossa proposta é, Flamengo começa muito bem a temporada, mas óbvio que ele tem alguns ativos no seu elenco que podem deixar o time como foi o ano passado com Pablo Mari, com Rafinha e tudo mais. E quando o Flamengo se movimentou para contratar um Léo Pereira, um Gustavo Henrique, a avaliação era de boas contratações, nem sempre isso acontece na prática. O que você acha que, pensando em reforço, é mais necessário no Flamengo? E o que você acha que preocuparia mais perder no caso de uma venda, Mauro? Então, aí depende exatamente que jogador seria esse a sair, né? Perder o Gerson hoje, por exemplo, você colocou aí nesse quadrinho o João Gomes, aí não estamos falando de repor na mesma intensidade e na mesma qualidade, né? É por isso que o Braz diz, podemos ouvir e se a gente ouvir, a gente vai buscar gente de qualidade para o lugar, porque perder aí, por exemplo, o Gerson, eu acho que faria muita falta, e outros vários, mas enfim, o Everton Ribeiro nem jogou tão bem agora nessa reta final, mas é um jogador excepcional. Acho que no começo do ano passado eu considerava o melhor no futebol brasileiro. Ele não conseguiu ser tão regular e tão bom quanto ele é, mas é um jogador excepcional. Então, assim, você vai olhar para esse quadro aí, quem está abaixo e reserva, você vê que tem muita diferença. É diferente se você tiver que botar o Thiago Maia no time, se botar o Diego, se você não tiver o Gabigol, mas colocar o Pedro. Então, tem algumas posições ali que a diferença é bem grande. Na defesa, o Rodrigo Caio é o grande zagueiro de lá, eu acho que não pode sair. Mas tem uma turma que nem está aí nesse quadro seu, não está nem na reserva, que já mostrou qualidade, que veio de baixo, que quando precisou jogar, por causa do coronavírus. Então, tem na base também alguns jogadores de muito futuro. Mas a gente não colocou aí o Rafinha, parece que está chegando também. Enfim, eu não vejo o Flamengo com nenhuma necessidade de se desfazer, a não ser que o jogador tenha mesmo muito interesse e seja um baita do negócio para o Flamengo, uma proposta irrecusável, etc. e tal. Mas acho que, diante da nossa economia, no nosso futebol aqui, Flamengo, Palmeiras e 2 ou 3 só, os que ainda conseguem respirar e manter essa folha e não vê uma necessidade de uma venda tão grande. Não que o Flamengo não faça, né? Mas eu estou falando do time principal. Mas o Flamengo vendeu o Renier, por exemplo, e ganhou um dinheirão. Lincoln, ele está vendendo outro tipo de patrimônio, uma garotada que você pode até dizer, puxa, mas está vendendo antes do tempo e tal, mas ok, mas o time base ali, eu acho que vai ser preservado e, se necessário, será ainda reforçado, e por isso que o Braz diz, eu acho que ele tem razão nisso, se a gente perder, a gente vai buscar. Alguns aí, se saírem, realmente tem que buscar, outros nem tanto, você tem uma reposição já dentro de casa. Você acha, Pascoal, que é mais ou menos isso? O Flamengo, para contratar, tem que ser meio... tem que responder ao que eventualmente perder, não precisa estar quebrando... Não estou dizendo cruzar o braço e acomodar, mas é mais monitorar situações e se perceber, pô, esse cara aqui tá esquentando uma negociação, deixou minha... É meio que isso? É responder ao que vier?
Se tiver negócio para alguns jogadores, é óbvio que o Flamengo tem que fazer. E vai trazer jogadores bons também para a posição, como disse o Marcos Braz. Agora, se você botar o time de novo lá, o retratinho do time... Manda aí, Dimas. Tem alguns que a torcida do Flamengo vai dizer, se a gente tem coisa que é melhor perder do que achar. Tem coisa que é melhor nem ter do que tá aqui, entendeu? É o que a torcida do Flamengo acha. Que não, o Vitinho. Você acha que a torcida do Flamengo adora o Vitinho? Claro que não. Você acha que a torcida do Flamengo adora o Léo Pereira? O Gustavo Henrique? Não. Não. Se perder esses jogadores, a torcida não vai nem sentir. Agora, o Flamengo está preparando um jogador que teve uma lesão, está se recuperando, que eu acho que esse, quando tiver legal, vai ser duro para arrumar uma posição para os outros, que é o Thiago Maia, que joga demais. Ele bom, legalzinho, prontinho, com o joelhão dele legal, poxa. O Michael, você acha que a torcida do Flamengo morre de amores pelo Michael? O Michael não foi no Flamengo o que ele foi no Goiás. Então tem algumas posições que podem acontecer variações. O Everton Ribeiro é um baita jogador. O Arrascaeta é um baita jogador. Bruno Henrique começou meio que, como disse o Mauro, meio que assim devagar. Só foi dar uma estiringada do meio para o final do campeonato. Aí ele deu uma melhorada. Mas ainda não foi o Bruno Henrique da temporada passada. Ainda não foi. O Gabriel, esse aí, nem mexe com ele. Deixa o Gabriel lá, não mexe com o Gabriel não. E o Pedro, é bom de Pedro. Ainda, como diz o Celso Zete, ainda vou ver Pedro e Gabriel no mesmo time, hein? Jogando juntos. Ainda espero ver. Como diz o professor Celso, espero ver, porque tá difícil da gente ver. Tem alguns jogadores aí que, com todo respeito, dá para fazer uma modificação e ninguém vai ficar muito chateado, não. Ô Calçade, em relação ao que disse o Pascoal do Thiago Maia, para você, Thiago Maia é titular. O Arão já foi para a zaga na reta final do Brasileirão. Você acha que vai começar assim o Flamengo? Com o Arão na zaga e o Thiago Maia no lugar do Diego? Ou tem dúvidas? Bom, acho que pode ser uma referência, né? Ter o Arão na zaga. Porque o Arão na zaga não foi só o preenchimento de um espaço, né? Foi também uma forma de organizar a equipe. Eu lembro que num linha de passes, que até eu citei, antes dele entrar na zaga, a gente tava falando, Arão zagueiro, aí você imaginava, né? Arão, Diego, Gerson, Bruno, Arrascaeta, Everton e Gabigol. Não é fácil você sustentar essa linha, essa quantidade de jogadores, porque assim, sem a bola, você tem que ter um comprometimento geral do grupo violento, né? E eu não estou dizendo aqui que então você tem que ter 2 brucutus porque os outros ficam assistindo e torcendo. Futebol é um jogo coletivo, com e sem a bola. É a melhor maneira de definir, né? Se todo mundo joga com e todo mundo joga sem a bola, pronto. Aí você entende o que é um time de verdade. Agora, eu acho que para iniciar, talvez o Rogério inicie, se ele ganhou o Brasileiro jogando assim, 2 pontos corridos, talvez ele possa imaginar recomeçar dessa forma. Thiago Maia é um jogador que tem muita bola, pode ser com o Arão, se ele mantiver o Arão na defesa e o Thiago Maia com o Gerson, acho que a equipe fica mais equilibrada, né? Agora, claro que são 2 organizadores, você tem, olha essa linha de Flamengo, né? Everton Ribeiro, Diego, Gerson e Arrascaeta, Pascoal e Mauro. Quer dizer, cara, porra, não é fácil. Com a bola, esses caras falam assim, pô, com a bola, professor, adversário, marco quem? Filho, você marca os 4, porque cada um pega um, vai soltar quem? Quem que eu solto? Não solta ninguém, porque até o zagueiro, se você bobear, passa aqui por você e vai para dentro do gol. Agora, não é sempre que vai jogar assim, não é sempre que vai dar certo, mas, por exemplo, Michael não foi aquilo que se esperava. Mas você tem um reserva que é um reserva, que é o Pedro, que, pô, né? O Vitinho acho que é um bom reserva do Flamengo. Sim. Agora, tem jogadores que saindo, te mexem na estrutura e podem mudar a visão que você tem hoje do Flamengo. O Gerson é um deles, Everton Ribeiro outro, mas tem jogadores que você pode recompor e tudo bem, continuar jogando. Pablo Mari, quando foi embora, deu super certo, mas o Flamengo não ruiu, porque ele fez um baita negócio. Então depende da proposta. Vem alguém com um caminhão de dinheiro te dá no Gerson. Você fala, pô, com esse caminhão de dinheiro aqui, e vezes 7, que é o euro hoje, a gente vai investir, sei lá, 60% em contratações. De repente o Flamengo fica
muito melhor. Quer dizer, depende, cara. Depende muito do momento, do negócio. Não sei se o futebol europeu vai vir com essa volúpia toda, se não está aparecendo. Só vou dar um exemplo. O Barcelona tem uma crise financeira e política imensa. O Barcelona deve uma grana enorme. Você vai falar, o Barcelona hoje é no mercado, chega lá, quanto é que eu vou comprar? Não é. E os outros assim. O Madrid tem que tomar cuidado, o Manchester City, o Liverpool. Nós não estamos nessa moleza que parece. Então talvez seja um ano diferente. Até porque ninguém sabe o que vai, sei lá, de repente eles saem da pandemia, né? A chance deles saírem, a Inglaterra está vacinando as pessoas, né? Logo, logo a vida deles vai ficar bem mais fácil que a nossa, né? A gente ainda tem que defender